Pessoal, então agora sim, boa tarde. Eu estava ansioso para conhecê-los. Só uma apresentaçãozinha. Eu sou quase mesclador. Eu entrei esse ano na faculdade, então ano passado eu estava igual vocês, assim, aquela sessão, aquele nervosismo, aquela ânsia, queria decorar a maior quantidade possível de conteúdos. Então, assim, cara, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Então, se ela fica comigo hoje, se já mostra os comprometimentos, então se já passaram pela primeira fase, deixaram milhares de concorrentes aí já para o caminho, vão fazer essa primeira fase, então vai tranquilo que vai dar tudo certo. Daí só para completar também a oportunidade, né? É uma honra estar aqui com vocês, ajudando vocês e também agradecer a atenção de vocês. E recebemos aqui no primeiro momento, acho que a maioria dos estudantes aqui alguns têm essa oportunidade de conhecer o colégio, que a faculdade, que antes de realmente ser aprovado, para dar essa motivação para vocês e assim para os demais mentores, para os outros professores que estão à disposição também. E eu vou começar falando agora para vocês. Só uma coisa, desculpa, mas antes de tiver aula com o professor, um cara profissional aí, eu vou tentar segurar aqui ele vai ficar convidado, né? Qualquer dúvida, qualquer que queira acrescentar na aula, ele tem essa carta branca. A gente começa agora com o chamado no nosso apostila, o longo século XIX. Então a gente vê principalmente uma Europa em efervescência. Então é uma Europa em evolução, principalmente por causa do iluminismo. Então a gente vê lá, se não estiver estudando também, só outra coisa que eu esqueci, qualquer dúvida, levantem a mão. Vocês estão aqui domingo, hoje não voltam para casa com dúvida. O meu objetivo é que alguma questão do século XIX, se cair na prova, vocês vão facilitar. Tá? Eu vou falar de sucesso. Então, assim, o século XIX, ele nasce aí no final do XVIII, nasce o iluminismo. Ele rompe de vez com a razão. É a ciência contra a razão. Antes, o homem comum da Idade Média, eles tinham que aceitar aquela condição que ela era imposta por Deus. Estava uma mercê da sorte, da forma como eles nasceram, e não tinha como questionar aquilo. Então, a igreja era muito poderosa, o que eles falavam era isso, era a ordem natural das coisas, né? Então, uma vida que já era programada e que a pessoa não podia ascender de classe, não podia ficar rica, quem era rico podia ficar no poder, e era legitimado por essa ordem divina. E o iluminismo vai contestar isso, ele vai colocar a ciência, né? Então, ele propõe um tecnicismo, uma visão mais científica do mundo, ele vai explicar o mundo de outra forma, ele vai falar, não, isso daí da igreja é papo furado, eles querem só enrolar a gente. Não precisa ser assim, não precisa aceitar essa condição. E a partir disso, por exemplo, o primeiro grande rompimento é justamente o Napoleão, como vocês acabaram de ver aqui, ele sobe no poder justamente assim. Tem até uma questão do material de vocês, que é a fundação de Napoleão. Para vocês terem uma ideia, na Idade Média, todo rei, né, até o começo do XVIII, todo rei ele subia no poder e ele tinha que ser curado pelo padre. Justamente por isso, ele ilustrava esse apoio que a igreja dava. Ele era o representante ali na terra desse poder. Ele era legitimado pelo rei, pelo padre. E Napoleão não, ele vai lá e o Papa, na cerimônia de coroação, o Papa vai colocar a coroa e Napoleão ele pega a coroa da mão do Papa e se auto-coroa. Então isso mostra, né, que o homem ele separa o Estado da igreja. Aqui o meu território é eu que vou mandar e não vai ter influência da igreja. A gente já viu, né, então ele vai expandir esse império, voltando ali no final do XVIII, da Revolução Francesa, ele começa a expandir o Império Francês, ele vai lá e domina a região que hoje é da Itália, parte da Prússia. Ele só consegue chegar na Rússia, ali na Áustria e na Inglaterra, que tem mais força para desafiar e para se defender. E nesse ponto, o que ele faz? Ele ajuda a burguesia, né? Então ele favorece porque as classes burguesas sejam protegidas e, de um primeiro momento, porque ele tira esse poder da igreja e da nobreza, da alta nobreza. Então esses dois ficam bem descontentes com ele. A gente vê lá mais pra frente que ele acaba
derrotado, né? Ele volta, o governo de 100 dias é derrotado de volta na Batalha de Waterloo. E a Europa, né, então, a gente repara nesse momento que só a Inglaterra tem esse início de revolução, de um pensamento, começa a surgir de iluminismo, é na Inglaterra. Nos outros lugares, é tudo aí do rei que manda. E eles ficam com muito medo, né? Eles olham a Inglaterra ali, país vizinho, o Luís XVI sendo decapitado, aquela população empolvorosa, e eles precisam fazer alguma coisa. Falar, daqui a pouco isso vai se alastrar e a gente tem que fazer alguma coisa para acalmar esse povo, para que isso não chegue até a gente. E o nome disso a gente pode chamar de Congresso de Viena. Vamos perguntar na prova o que é o Congresso de Viena. O Congresso de Viena é a oposição às forças revolucionárias. Então veja, o contrário de revolucionário é a reação, reacionário. Então é uma força que tenta restaurar o absolutismo. Eles veem a bagunça que ficou a França e esses impérios, eles vão se reunir em Viena, na Áustria, para, primeiro, desfazer a bagunça que Napoleão havia feito na Europa. Então ele sai conquistando as terras, ele vai mudando o mapa geográfico da Europa, e para proteger, ajudar os criar uma coligação, assim, um grupo de nações para se proteger de futuras insurgências. Eles adotam 3 princípios ali para eles conseguirem organizar a Europa. Então, o primeiro princípio é da restauração. A restauração, eles visam, em livros também colocam esse período da restauração francesa, que é justamente trazer a monarquia de volta para o poder. Eles tentam pegar lá tudo que Napoleão fez, a Revolução que começou em 1789 até 1815, que foi a volta de Napoleão lá na Rússia, né, do inverno russo. Eles tentam restaurar todas aquelas famílias nobres que estavam no poder, porque por causa do domínio de Napoleão tiveram que sair. Eles vão lá, eles dão apoio militar para que eles recuperem a sua condição como era antes. Eles tentam apagar esse período de revolução da história. O segundo ponto, o segundo princípio que eles chamam, é o de legitimidade. Então eles querem redesenhar as fronteiras. Eles querem voltar onde era a posição de cada nação da época. Por exemplo, um parênteses que a gente pode fazer aí é o Sacro Império Romano. O Sacro, a gente vê na igreja, então o Sacro Império Romano, que é onde está ali a região da Alemanha atualmente. Ele era um império muito importante, né? Ele era um império muito poderoso. E nesse congresso de Viena, eles resolveram, nesse ponto, não restaurar o inteiro. Então a gente vai entender mais para frente o porquê disso. O segundo ponto é do equilíbrio. Então os países que vão compor esse congresso, eles vão falar o seguinte, todo mundo vai combinar aqui que ninguém vai ficar mais forte que o nosso conjunto de potências. Então assim, ninguém vai poder se armar mais que o outro país, para não causar esses acirramentos na Europa. Ali as potências que compõem, que participam desse congresso: a Inglaterra, a França, a Rússia, a Áustria e a Prússia. Todos eles ali, você vê que eram comandados por reis. Vocês viram a última aula aqui? Poderia, por exemplo, estar errado aqui nesse símbolo aqui. Vocês falaram, qual o país aqui que seria um estranho ninho aqui que a gente diria? Qual? Bacana, isso mesmo. A Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra já tinha lá, com o Bill of Rights, já tinha dado direito, já tinha limitado o governo do rei. Mas a Inglaterra, nessa época, ela era grande potência. Fazia muito sentido para ela estar nesse meio, que eu vou passar mais para frente para vocês. Ela queria, na Revolução Industrial, ela conseguiria se expandir se o mundo estivesse em paz. Então ela participa ela se une com esse povo para justamente ficar de olho no que eles estão fazendo e para fiscalizar. Então, e além disso, a França também, como ele falou, a França é o seguinte: o bacana da época, de reparar isso, né? O ideal seria o quê? Que todo mundo fosse lá e partilhasse, detalhasse a França, cada um pegasse um pedaço. Não, eles respeitam muito a França, porque a França era ainda uma potência, eles lembram o que Napoleão fez. Então,
A gente pode dizer que ela foi até, entre aspas, beneficiada porque eles apenas mantiveram ali o território dela, o território original, que era da França. Esses cinco, só voltando aqui, esses cinco países, eles formam a Santa Aliança. Né? Essa Santa Aliança, desculpa, na verdade sim, essa Santa Aliança é formada por três: a Prússia, a Rússia e a Áustria. Tá? E o Santa Aliança a gente vê esse nome cristão. Eles querem levar em nome, né, de Deus a manutenção dessa paz. Então veja, a Prússia com o protestantismo, a Áustria com o catolicismo e a Rússia com o cristianismo ortodoxo. E essa ideia do primeiro lugar da Rússia, eu conto essa Santa Aliança que é um exército. É o exército dessa reunião dessas três potências, para justamente, se algum rei, algum desses governos estiver em perigo, eles se convocam essa Santa Aliança para intervir, para vir em socorro desses grupos da nobreza. A gente vê então aqui a unificação da Alemanha, que vai acontecer em 1870, 1871. Um dos motivos é justamente isso. A Inglaterra, principalmente, sugere, vamos começar o Sacro Império Romano Germânico, porque eles podem ficar muito poderosos. Então eles dividem, ali uma parte fica com a Prússia e outra parte fica com a Áustria. E isso vai causar mais para frente um movimento ali que eles vão pensar, puxa, a gente vai ter que se unificar e separar de povos, que tinham uma mesma cultura. Então isso mais para frente vai acarretar nessa unificação da Alemanha e também vai causar motivos para a Primeira Guerra Mundial. Então a gente só vê aqui, esse seria o mapa da Europa, né? Não é o da França, é o da Europa. Eles estão tentando arrumar de volta o que o Napoleão tinha feito. Veja, sai na foto aqui, né, nessa pintura, nessa charge, para mostrar que mesmo ele derrotado, ele ainda é considerado, então não é aquela coisa de humilhação, de destruir, de sitiar a França. Eles respeitam. Aí a gente vê aqui o rei de Nápoles, aqui da Áustria, da Rússia, e aqui é o chanceler francês, Charles Talleyrand, com o retrato do monarca, né, do Luís XVIII. O que eles fazem? Eles fazem essa restauração e devolvem para a França a monarquia. Então eles pegam lá o Luís XVIII, que era o irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado, e colocam esse cara no poder de volta. França após Napoleão, então ela é colocada de volta no poder a monarquia. Tá? Então a burguesia, que no começo estava feliz da vida, ela fica meio, devolve esse cara. E fica com medo. Né? Eles falam, quem que vai lutar aí pelos nossos interesses, quem que vai proteger aquilo que a gente já estava conquistando. Esse rei Luís XVIII, ele não dura muito, ele acaba morrendo em 24, se não me engano. E após isso, em 1924, ele assume o Carlos X. O Carlos X, aí sim, ele vai tentar restaurar o absolutismo francês nos moldes do Luís XIV, né? Aquele rei que falava que l'État c'est moi, né? O Estado sou eu, o rei Sol, que tudo devia estar ao redor dele. E nesse momento, aí sim, a população, ainda com os resquícios da Revolução Francesa, ela se lembra daqueles ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade. E eles vão começar a se organizar novamente para derrubar a monarquia mais uma vez. Aí é a chamada dessa em 1830 que ocorre as Jornadas Gloriosas, justamente para tirar esse Carlos X, que acaba sendo um tirano novamente, como a França já havia passado. Interessante lembrar também nesse século, na década de 20 e 30 de 1800, começam a ocorrer várias revoluções na Europa, justamente como herdeiras do legado da Revolução Francesa. Eles começam a espalhar para esses países essa ideia de liberdade, que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Lógico, normalmente quem comanda as ações costuma ser a burguesia. O povo acaba sendo massa de manobra e a gente já vê que durante a história, pouquíssimas vezes eles realmente foram favorecidos por um momento em que eles lutaram. Foi assim na Revolução Francesa. É interessante isso, também acontece isso na Revolução do Porto, né, a Revolução Liberal do Porto, que mais para frente a gente vai ver na aula do Brasil. Ela tem influência com o reinado, então ocorre essa Revolução do Porto, o rei Dom João VI tem que voltar para Portugal. Então é um momento na Europa que ele está assim, em constantes revoluções. Em 48 tem a Primavera dos Povos.
esse talvez seja, ela se espalha, então esse termo primavera, a gente pode ver, puxar para a memória, teve agora em 2013, se não me engano, a Primavera dos Povos, o pessoal do Oriente Médio se levantando. A primavera, eles tentam passar esse conceito porque ela desabrocha, então assim, ela é uma onda revolucionária, sem nenhuma grande organização. Os povos começam a perceber assim, que está acontecendo alguma coisa diferente, né? Então, assim, ó, se você lutar, você vai conseguir ter sua voz ouvida. Eles começam a se surgir. Então, por isso, esse desabrochar que eles chamam essa primavera dos povos, justamente carrega aquele contexto, aquela carga liberal, aquela carga de querer os seus direitos, né, de reivindicar os seus direitos, de ter os seus direitos políticos, né? A gente não pode esquecer dessa época que o voto é censitário só para os homens. Então, quem acabava votando era a burguesia e a nobreza, que tinham a renda para você participar das eleições. E aí, fim dessa primavera dos povos, elas derrubam mais o último governo dessa monarquia, e ele passa por um período de uma assembleia, que comanda a França. E nessa assembleia, a França, antes dessa assembleia, ela passa por um chamado rei burguês, que é o rei Luís de Orleans. Esse rei, ele assume depois do Carlos X, e é um rei justamente por ser burguês, ele vai trazer para a Inglaterra aquela revolução industrial que estava acontecendo na França. Aí já vai ser o período da segunda revolução industrial. E isso começa a modernizar a França, vai trazer mais pra frente o problema das fábricas, as condições dos operários. Então, quer dizer, além da questão da própria monarquia, da própria forma de governo, começa a ter uma satisfação das camadas operárias, justamente para as péssimas condições de trabalho. E isso vai causar novamente essa insurreição, o povo francês reclamando disso. E eles derrubam esse rei burguês quando ele começa a proibir as reuniões públicas. O povo francês se reunia nas ruas e com medo que eles estivessem tramando algum plano para instalar alguma revolução, para dar algum golpe, ele proíbe as reuniões públicas. A saída disso é uma reunião chamada os banquetes, né? Então, o pessoal que estava insatisfeito, o pessoal que vai conversar sobre novos rumos da política, eles começam a se reunir em banquetes, em jantares, para não chamar a atenção das forças opressoras. Só que eles percebem, alguém proíbe também os banquetes. Fala, então vocês não vão se reunir nem nos banquetes mais, e isso deixa o povo bem louco da vida. E eles vão lá e fazem mais essa revolução, e aí sim cai o último rei, nesse período. Aí esse povo fica, ele acaba sendo reprimido novamente pelo governo, né, o general Cavaignac. Centenas de pessoas são massacradas mais uma vez. Ele convoca então as eleições na França para estabelecer um novo governo. Ele acha que ele mesmo vai acabar ganhando, mas não. Nesse período vai surgir, em 51, o Luís Bonaparte, né? Ele que era o sobrinho do Napoleão. Ora, o Luís Bonaparte vai trazer uma esperança para a burguesia novamente. Então, relembrar do processo de glória do Império Francês. Isso revive essas lembranças desse povo francês. E eles dão eles votam, a grande maioria, ele ganha com 5 milhões, o general lá tem apenas 1,5 milhão, e elegem o Napoleão. O Luís Bonaparte, que se nomeia mais tarde Napoleão III. Então ele é eleito e começa aí sim esse processo de dar uma organizada na França. Então estava muito atrás já nesse período da Inglaterra. Só para destacar ali também que a gente tem o Império Napoleônico, ele vai até 71, quando a França vai lá se meter no processo de unificação da Alemanha. Vou passar mais para frente só o processo de unificação, mas só para deixar já junto aqui, a Guerra Franco-Prussiana. Então a Rússia começa a se rebelar contra o reino austríaco, a França vai em socorro da Áustria e perde para a Prússia. A Prússia tem um grande exército já, e isso faz com que o Napoleão III seja derrotado. Enfim, aí o bacana de destacar aqui é a Comuna de Paris. Tá? Então, o que acontece? Com a derrota da França, de Napoleão III, o povo fica bem chateado, né? Desapontado,
implicam grandes sanções para a França e grande parte disso, né, a parte de reparar os danos, quem vai ter que pagar para a Rússia acaba sendo o próprio operário, que vai ter que, né, descontado de pagar os altos impostos. E aí eles se revoltam. Essa Comuna de Paris é o primeiro governo socialista, vamos dizer assim, desse cunho social popular. Então, nesse ponto, como eu estava falando para vocês, eles não são apenas massa de manobra. É realmente o povo que toma o poder, né, com o apoio da Guarda Nacional, que era feito pelas próprias pessoas organizadas. E eles tomam o governo. Dura muito pouco tempo, né? Dura ali um pouco mais de 70 dias, e as forças europeias vão lá e destroem eles, massacram eles. Aí a França acaba depois com eleições, mas então essa revolução, essa Comuna de Paris, só para ficar ilustrado, foi o primeiro governo socialista em que realmente o povo assumiu o poder, justamente para contrariar essa ideia capitalista, né, péssimas condições de trabalho, salários deles eram muito pequenos. Essa administração, só para ter uma ideia, é a deusa da liberdade, foi pintada na Revolução de 30, essa imagem. Então, a bandeira da França, ela releva ali os ideais iluministas, e tem a criança, tem essa ideia romântica, essa ideia nacionalista, das cores do país, justamente passando por cima de tudo, a gente vê aqui o mob, né, meio assustado e tal. Então, assim, eles não vão ter nada, vão passar por cima e vão atrás dos seus direitos, dos ideais, né, de igualdade e de liberdade. Começando pela Inglaterra agora, a Inglaterra está bem tranquila nesse período comparada com a França. Ela se estabelece como uma grande potência da época, justamente como na primeira revolução ela foi a pioneira, então ela começa a acumular grande quantidade de capital, as fábricas começam a se multiplicar, ela tem uma grande frota, né? Então ela é a rainha dos mares dessa época. Ela tem, então, nessa época significa, né, que você controla todo o comércio que se dá na Europa, e ela tem uma capacidade de administrar os seus conflitos internos que nenhum outro país, principalmente a França, teve. Então ela, de uma primeira forma, no primeiro momento ela reprime muito forte essas insurreições populares, essa revolta dos operários, mas no segundo momento ela começa a ceder alguns direitos, então ela vai deixando o operário inglês, de certa forma, ali sob seu controle. Aí a gente destaca, consegue evitar o surgimento das revoltas socialistas com a criação da Carta do Povo. Essa Carta do Povo também pode cair na prova como cartismo. Então, assim, o povo ele faz um manifesto e manda para o parlamento inglês, reivindicando condições de trabalho melhores. Então, eles trabalhavam até 15 horas por dia, para ter uma ideia, em fábricas em péssimas condições. Tinha muita gente para trabalhar, então cortasse o dedo para ela mandar embora. Se o cara quisesse folgar na semana, o patrão não quisesse dar folga, ele fosse embora, porque tinha um monte de outros, tinha milhares de gente querendo ter um emprego. A gente ressalta também nessa parte que eles reivindicavam também o voto censitário. A população operária era a maior parte que tinha, e eles não tinham uma representação política. Tá? Então eles fizeram essa carta, eles mandam essa carta para o parlamento, e de início não é aceito. Então, veja, eles repreendem os manifestantes, a polícia vai lá e desce porrada neles, mas mais para frente eles começam a ceder algumas vantagens para o povo. Por exemplo, a criação do Partido dos Trabalhadores na Inglaterra. Então, assim, é a primeira permissão que eles dão para se organizar no sindicato e também no partido político. Então, você volta, eles percebem que eles têm ali um partido em quem possa representá-los nas eleições. Isso, de certa forma, deixa um pouco mais tranquilo, acaba acalmando os ânimos deles. Também só destacando ali que tem mais para frente o assunto do neocolonialismo e imperialismo. A Inglaterra, justamente por essa necessidade de buscar novos mercados consumidores, essa estabilidade que ela tem dentro de si, ela pode se voltar para o mercado externo. Aí sim ela vai em busca de novas terras, matéria-prima e mão de obra. A Primavera dos Povos, que a gente já falou, se a gente passar aqui. Bom, Estados Unidos. O que a gente pode ver nos Estados Unidos, nessa época, é aí que surge essa ideia de grande potência que ela se transformou hoje. Os Estados Unidos têm
Hoje ele é o quarto país com maior expansão territorial. E justamente se dá nessa época, então ali, de costa a costa, então que é de costa a costa. Lembrando lá na colonização americana, apenas 3 colônias britânicas. Tá? Estão copiando, só deixa eu mostrar só para você ter uma ideia do mapa aqui. As 3 colônias britânicas ficam nessa ponta aqui da costa leste. Olha o tamanho, né? Dos 50 estados americanos. De como elas se expandiram. A ideia era sair daqui, do leste, e ir até o oeste, para conquistar novas terras. Deixa eu voltar ali para vocês. Então essa ideia é a corrida para o oeste, que eles vão chamar. Então assim, a ideia é que eles querem incentivar que a população vá para o oeste, vá colonizar essas novas terras, justamente para expandir a população, para expandir as suas fronteiras e ter um maior domínio dessa extensão. Eles falam também lá que tem o ouro no Mississippi, né? Então, na Califórnia, eles passam a seguir, a arrumar, a marchar para o oeste. Além dessa própria colonização daqueles que estavam já nos Estados Unidos, eles começam a comprar territórios. Então, o território da Louisiana, por exemplo, que é francês, ele começa a adquirir também por dinheiro. O território de Boston, se não me engano, a Inglaterra acaba doando para os Estados Unidos essas terras. E, enfim, mais uma forma de eles aumentarem essas fronteiras. E nessa época acontece a primeira guerra civil, né, dos Estados Unidos, de 61 a 65. O que acontece? Nessas expansões, criam-se 2 divisões dos Estados Unidos. A parte norte e a parte sul. A parte norte era o pessoal que era mais liberal, eles eram industrializados e queriam o fim da escravidão. Por quê? Porque quando você tem lá o capitalismo, você precisa de gente que tem dinheiro para comprar os produtos. E se você tiver escravo, trabalhando sem receber nada por isso, eles não vão ter o poder aquisitivo que eles pretendem. E no sul não. No sul eles são escravocratas, eles trabalham com agricultura, eles não são desenvolvidos igual ao norte. Eles trabalham também com aquele sistema de plantation que a gente vê no Brasil, que é aquela produção de horticultura para exportação, por exemplo. E lá no sul eles querem essa escravidão justamente porque assim, não porque eles sejam malvados, vamos supor assim, a gente meio que tende a romantizar, mas porque eles tinham comprado aqueles escravos. E daí quando começa a surgir essa ideia de que o governo vai abolir a escravidão, você fala, pô, mas eu comprei meu escravo, eu tenho direito a ele. E o norte também, a gente vê lá que eles não são bonzinhos de querer abolir só para ajudar e fazer o bem. Eles querem, dessa forma, expandir a sua indústria. Essa guerra de secessão, né, que a gente chama, que é a guerra de separação, ela tem, o estopim dela é quando o Abraham Lincoln vence a presidência. Ele é da parte norte e ele é um abolicionista. Então ele vai lá e fala, ó, acabou a escravidão. E o pessoal do sul se separa, então fala, beleza, a gente vai criar aqui um novo país, que é os confederados, ilustrado em filmes e desenho, aquela bandeira vermelha com um X branco, né, que lembra a Escócia, e se separa. E o Abraham Lincoln, naturalmente, ele vai falar o seguinte, não, vocês vão ficar com a gente aqui, e manda o Estado, né, manda a União reprimir aqueles revoltos. É um massacre. Então, assim, a parte norte é industrializada, então a gente consegue ter uma ideia que eles tinham melhores armas. O pessoal do sul tem bem no comecinho dessa guerra, tem uma infestação de varíola, por exemplo, isso debilita bastante eles. Mas, enfim, é um total de quase 1 milhão de mortos. Né? Eles estimam de 600 mil a 1 milhão de mortos. E o norte vence. Dura 4 anos. E, dessa forma, o presidente Lincoln ele consegue integrar o país. De forma que ele começa a levar as indústrias para o sul, ele começa a desenvolver nos Estados Unidos essa ideia de um país só, que é diferente do quando foi a Guerra da Independência em 1776. Na época, eles queriam só se livrar da Inglaterra, justamente por serem federações, cada um fazia as suas leis. Então,
não era um sentimento de nação como foi agora. O livro justamente tenta juntar todo mundo para criar essa ideia de uma nação. O Sul, ele acaba voltando, não tem o que fazer, ele acaba, depois ele é reincorporado aos Estados Unidos, só que fica muito marcado o racismo do Sul. Então, nessa época, por exemplo, eles criam leis que impedem, por exemplo, branco e negro estudem na mesma escola, por exemplo. Tem lá ônibus, mais pra frente vai ter ônibus que é só para branco, fila só para negro. Esse movimento de raiva, de ódio, justamente para aqueles que lutaram nessa guerra da secessão. Outro ponto também é com relação aos movimentos, né? Então aquele KKK, né? Ku Klux Klan, aquele pessoal que a gente vê de branco e aquele chapéu pontudo, então, justamente se dizem brancos, né? Tem a sigla, que é o WASP. Que essa era a ideia dos Estados Unidos, né? Então era White Anglo-Saxon Protestant, então que era um homem branco protestante. Eles usavam mais uma vez o nome de Deus para dizer que não, a gente vai levar o progresso, então nós temos essa cultura superior a vocês. Do nível geopolítico, então, aí sim os Estados Unidos se consolidam, né? Eles se tornam esse país desse tamanho. Só destacando também que parte do Texas, Califórnia era do México. Então, quer dizer, além dessa guerra do Sul, eles foram lá e dizimaram essa população que vivia aqui. Tudo isso aqui, quando eles começaram a se expandir do leste para o oeste, não era vazio. Então, quem morava nessa região? Os índios, né? Os ameríndios. E isso é uma coisa que os Estados Unidos têm na cultura deles, eles não reconhecem muito bem isso, que eles desmataram tantos índios, né? Como a gente no Brasil começa a ter assim, uma ideia de que não, realmente, os índios estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então não que eles tenham descoberto o Brasil, né? E os Estados Unidos não, eles são mais fechados para isso, eles fizeram massacre dos índios, dos apaches, que viviam nessa região, justamente em nome de um progresso, em nome de um expansionismo, e validados pelo OAS, né, pela cultura superior branca. E que eles teriam esse direito divino, né, essa missão civilizatória dada por Deus. Bom, a parte de unificações, são dois dos principais países que surgem. O primeiro deles é a Alemanha. Tá? Então, essa parte que a gente vê como Alemanha, antes era a parte de cima do governo austríaco, né? O Estado austríaco, e a parte de baixo do Estado prussiano. O norte era prussiano, o norte era mais industrializado, e novamente a gente vê essa necessidade da burguesia. Então, mais uma vez, os interesses da burguesia clamam por uma unificação. Esse daqui é o Otto von Bismarck, ele é o primeiro-ministro alemão, ele que vai liderar esse processo de unificação. Então eles veem que os estados austríacos ali é mais agrícola, eles querem novamente levar essa ideia de expansionismo, de modernização, porque eles têm essa compreensão que se eles se unirem, eles vão ficar muito fortes, né? E aí o que acontece? O Guilherme II e o Bismarck, então a gente pode pensar na unificação alemã como um partido de cima, então a parte que lidera essa reunificação é o Bismarck, justamente porque ele convoca o exército, então ele desenvolve a parte industrial e a parte militar. Então eles vão lá e partem para as guerras. Primeiro eles derrotam a Dinamarca, depois a Áustria, a França, como falei lá no primeiro slide, ela vai tentar dar uma ajuda para a Áustria, mas é derrotada. E nessa derrota, só bacana lembrar também, a parte que a França ela acaba sendo humilhada, né, na Guerra Franco-Prussiana. Eles exigem da França, além do pagamento de uma multa, né, eles calculam mais 5 milhões de libras, se não me engano, alguma coisa assim. Além do pagamento, eles pedem que a França dê uma festa em comemoração à unificação alemã, num palácio de Versalhes, além de pagar. Vai criar um revanchismo, vai criar um estopim que a gente vai ver mais pra frente aonde que vai dar, né? Adianto que é na Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tem então a guerra contra a Áustria, a guerra contra a França, então ela vence esses dois, e o Tratado de Frankfurt, que eu tinha falado para vocês em 71, que é justamente aí que eles impõem severas
apenas para a França. Além de pagar a indenização da unificação, ela tem que ceder um território chamado Alsácia-Lorena, que é um território muito rico em estações de ferro, de minerais. E esses três principais fatores causam esse ressentimento por parte da França. O próximo, né, é a unificação italiana. Então a gente tem aí alguém sabe quem é esse? Quem? Parabéns. Uma vaga para você na Federal. A gente vê aqui, ó, os Sionistas Vermelhos, o líder da Itália Jovem. A unificação italiana, a mesma ideia da foi alemã, nacionalismo exagerado. Então, assim, uma ideia de que nós somos um povo, a gente tem que se unir. Tem a parte também de se juntar no país, porque assim, a parte da Áustria, no caso, ele comandava a parte do norte, o rei Gustavo Piemontês, e no centro estava o Estado Papal. E o sul era o rei das duas Sicílias, ele era administrado pela França. O Garibaldi é do sul. A gente vai começar a reparar algumas diferenças com essa parte da Inglaterra, por exemplo. O Garibaldi do sul e do norte, o rei Gustavo Piemontês era a parte industrializada desses dois, da parte da nobreza, da burguesia. Eles se juntam, né? Então, tanto o Garibaldi do sul quanto o rei Gustavo Piemontês, eles querem essa unificação diferente do que era na Alemanha, por exemplo. Então, na Itália tem esse sentimento de toda a população querer isso, não só de um grupo específico. No centro de destaque dos Estados Papais, que eram outras terras que a igreja vinha acumulando várias Idade Média, que eram doações para a igreja. O Papa, certamente, não fica contente, né? A parte que estavam associadas era em Roma, no centro da igreja comunitária. E ele acaba se isolando da cidade, ele vira prisioneiro de Roma, né? É chamado também de questão romana, de como vai resolver esse conflito, porque o Papa não queria perder as terras dele. Bom, a Itália consegue se unificar também, então a gente tem ali o Vítor Emanuel, Camilo Cavour e o Garibaldi. Então, um representante de cada, o Vítor Emanuel era o rei, o Camilo Cavour, que era um diplomata, ele chegou a ser duque também, e o Garibaldi. Esses três são os principais responsáveis por essa unificação, conseguem a industrialização da Itália e o Tratado de Latrão, só um destaque também que pode ser importante. O Tratado de Latrão foi acontecer só em 1929, com o Mussolini já no poder. Foi só aí que a Itália, vejam, a Itália é um país católico, eles têm essa tradição, o próprio Papa, né, sempre ligado com a cultura italiana, causava um desconforto muito grande. Poxa, vocês não vão lá tratar o Papa direito. E só em 1929 que eles assinam, o Mussolini paga uma indenização para a igreja e cede uma terra que vai ser o Vaticano. Então ele assina esse tratado, chamado Tratado do Latrão, que é por causa de uma igreja, e aí sim ele resolve essa questão dessa unificação da igreja. Bom, segundo a Revolução Industrial, como a gente estava vendo, ela vai ser essa segunda fase, ela vai acontecer nos países da Europa e dos Estados Unidos, principalmente. Hoje agora sim, eles começam a ter uma unificação, então eles têm essa ideia de um país só, não é dividido uma parte da agricultura, outra parte que é industrializada. Da Europa, então como a gente falou, a unificação da Itália, da Alemanha, leva essa industrialização para lá. Na parte da França também, as revoluções se acalmam um pouco, também conseguem chegar na revolução, na industrialização. Os Estados Unidos, né, a integração do presidente Lincoln, parte também para essa industrialização. E o Japão, na era Meiji, que ele também faz essa abertura para o Ocidente. As características, então, na primeira revolução industrial, a gente tem lá o carvão e o ferro, aí vai ser substituído pelo petróleo e pelo aço, que é a combinação do ferro com um elemento que gera um elemento mais resistente, né? Então veja, construção de ferrovias, todo o maquinário ganha reforço. O petróleo deixa de ser usado só como combustível para queima, né? Ele vai ser usado na criação de motores, né?
Aí a gente vai ter a questão das inovações tecnológicas, como o automóvel, a geladeira, por exemplo, que vai trazer modificações para a vida dessas pessoas. Então, se conserva alimentos por muito mais tempo. Tem a criação do rádio, por exemplo, que consegue interligar, que consegue levar a informação mais rápida. A criação do automóvel, não havia vapor, já existia, mas consegue interligar as pessoas. A criação do avião também vai surgir nessa segunda revolução, que vai ser entre o 19 e o 20. Transportes de comunicações, já falamos, aceleração da produção. Aqui é bacana falar das formas produtivas. Então, desde lá, quando tinha parte da manufatureira, tem o primeiro momento de industrialização, e agora ele é muito mais visível, muito mais evidente. Ou seja, as máquinas elas tomam conta. O homem ele tem que se submeter às máquinas, ele tem que acompanhar o ritmo das máquinas. Na primeira foto, então, a gente tem essa ideia do Fordismo, né, que é aquele movimento de sistema de produção em sequência. Então, cada um faz uma função. Cada um é responsável por montar uma parte do produto. A gente vê essa linha de produção aqui, os operários. E aqui, só um outro detalhe que continua no começo da segunda revolução, é o trabalho de crianças em fábricas. Justamente por ser mais barato, aqui no caso de uma fábrica de tecelagem, de tecido, de algodão, elas são menores. Então, vendo a ideia dos caras, eles contratavam principalmente, majoritariamente as crianças, porque elas eram menores, elas tinham as mãos menores e conseguiam entrar por dentro dessas máquinas de criar e fazer essa produção. O bacana a gente destacar também aqui é que vai surgir, antes de mais nada, assim, vai ser cimentado o capitalismo. Então, ele vai sair como um grande vencedor aí do século XIX, realmente a ideia do progresso, a ideia dos avanços, as nações ficando ricas, é por causa do capitalismo. Então, a gente tem que cultivar esse liberalismo econômico, a gente tem que ser contra qualquer forma de ditadura, do que a gente pode fazer ou não, de limites que eles podem nos impor. Tá? Então, aprimoramento, debate científico, tem desenvolvimento da ciência, novos medicamentos, antibióticos, surgem nessa época. Difusão do comportamento industrial, que é essa ideia que todo país tem que se industrializar, é a única forma de ele crescer. Lutas de classe, então, a maioria da população, aquele mesmo pessoal que saiu lá da época dos cercamentos britânicos, eles vão para as cidades porque precisam de emprego para se sustentar. Então, assim, a mão de obra é muito fácil nessa época. Então, eles deixam de ser lá o servo da Idade Média para se tornar os operários. Os assalariados que vivem nas grandes cidades, começam cidades periféricas, aquele crescimento desordenado das cidades. E também, para salvar, vamos dizer assim, os operários abandonados, começa a se disseminar a ideia do socialismo, do comunismo e do anarquismo, que são essas correntes que vão tentar defender o trabalhador. Vai ter pensadores como Marx, como Engels, o Saint-Simon, que vão falar, não é assim que você vai se desenvolver, está errado isso. Gente, alguma dúvida? De boas? Beleza. Então, as doutrinas do século XIX. Veja lá, então a gente tem, de um lado, fica os ideais iluministas, a industrialização, a ideia de progresso, o liberalismo econômico, que é do Adam Smith, ele vai dar essa ideia de capitalismo, que as pessoas têm que agir por iniciativa própria, que todo mundo pode ficar rico. O capitalismo vai se autorregular, então ele não precisa de uma intervenção do Estado. E a ideia do nacionalismo e do romantismo, que são frutos das unificações, e também, só relembrando, do Napoleão, né? As próprias invasões que Napoleão causava nos países, nos estados, eles causavam na população que era dominada um sentimento de revolta. Isso tudo une o povo. A primeira forma de pensamento diferente que vai atacar o capitalismo é o socialismo utópico, o Saint-Simon. Utópico porque é um sonho. Então, assim, para esse cara, devia ser o seguinte: o pessoal das fábricas, né, os burgueses industriais, deveriam chamar os operários para a administração conjunta dessas fábricas. Eles deveriam dividir o lucro. Eles não deveriam fazer essa troca desigual da economia. O Charles Fourier,
vai ser o segundo pensador dessa linha. Ele fala nas construções de falas estéreis. Falas estéreis são como se fossem cooperativas. Então, todo mundo se reúne para trabalhar numa indústria, numa empresa, para que aí sim eles façam a divisão proporcional do que cada um investiu da sua força no desenvolvimento do produto, por exemplo. O terceiro deles é o Robert Owen, que vai nessa outra do Fourier, que é criar cooperativas e educação dos povos. Essa desigualdade não só econômica, mas também do acesso. Como é que, veja, a oportunidade de alguém que vai sair do campo vai ter, se não ser, trabalhar com uma mão de obra, ser explorado, justamente pela falta da sua educação. O próximo é o socialismo científico, do Marx e do Engels. Eles vão chamar isso de socialismo, de materialismo histórico. O Marx ele vai analisar a história, a política, como uma luta de classes. O motor da história é a luta de classes entre a classe dominante e os dominados. Ele vai dar o conceito de mais-valia, que é aquela exploração que o industrial tem que fazer em cima do operário para poder lucrar. Ele vai chamar também da ditadura do proletariado, seria o momento em que os operários assumiriam o poder. Ele é bem mais radical que a primeira corrente, que é o único jeito de você poder melhorar a sua condição social é você pegando em armas, você fazendo revoltas, você tomando o poder e tirando os capitalistas lá de cima. E o grande objetivo, né, seria o socialismo para depois entrar o comunismo. A grande chave dessa ideia seria o comunismo, seria aí sim um país, uma nação sem um Estado, né, porque a própria sociedade iria administrar, iria fazer essa divisão dos bens, dos produtos, da administração dessa região. E a igualdade econômica, sem a discrepância que tinha nessa exploração, uns com muito e outros, né, a grande maioria com tão pouco. A terceira corrente é o anarquismo, do Mikhail Bakunin e o Proudhon. O anarquismo a gente tem a ideia de bagunça, de desorganização, e não era isso. Eles apenas defendiam que não precisava ter um governo. Precisava ter um cara que lá de cima colocasse as instruções, que delimitasse o que cada um tinha que fazer. Mas que a própria sociedade, né, através de ideais como liberdade, como justiça, pudesse criar uma administração de todo mundo. Então, cada um pode fazer o que quiser, respeitando o outro. Aí sim seria uma forma de não ter governo e manter a organização. O último tema vai ser do imperialismo e do neocolonialismo. Veja, isso lá no século XIX, mas que a gente vê até hoje. No Brasil, ou nos Estados Unidos, na parte da Europa, essa ideia começa no 19, vai se estender para o 20, justamente por quê? Por causa de um dos motivos. Segunda Revolução Industrial. Não era só a Inglaterra que era industrializada, então tinha vários países da Europa que queriam se expandir suas fábricas, expandir suas indústrias, aumentar sua produção. E aí o que eles precisavam? Eles precisavam de matéria-prima, eles precisavam de uma mão de obra barata, e o único jeito de fazer isso era sair da Europa e ir buscar no continente africano, no continente asiático, esses itens, esses bens que eles precisavam. A ideia do liberalismo econômico segue, e o crescimento demográfico. Então, assim, com o avanço da tecnologia, os produtos mais conservados por mais tempo, né, no caso pela geladeira, os enlatados também, faz com que aumente a população essa habilidade. O crescimento demográfico quer dizer superpopulações, então eles unem o útil ao agradável. Então, pega meia dúzia de pessoas lá da África, manda colonizar lá seis lá na Inglaterra e manda para a África, 6 na Itália e manda para a África para que eles dominem esse território. Bom, o primeiro deles é o imperialismo. Então a gente tem o imperialismo como essa forma de uma potência industrializada colocar as suas vontades sobre entre aspas, uma região desenvolvida, subdesenvolvida. Por exemplo, aqui nessa charge a gente vê os Estados Unidos, né, que podem cobrar em prova também a política do Big Stick, que é o grande porrete.
está aqui na Oceania, na região do Caribe. Então a ideia dos Estados Unidos é o seguinte: a gente conversa, a gente dá nossas ideias, mas se você não quiser, a gente vai invadir militarmente o seu país. Então, quer dizer, você não tinha muito o que fazer. Os tipos de imperialismo eram o imperialismo de influência, que é como os Estados Unidos costumam mais agir, então dá uma ajuda econômica, um investimento, para que o país siga aquela corrente que é posta pelos Estados Unidos. O protetorado, que também ainda não é uma forma de uma dominação própria, assim, incisiva igual em uma colônia, mas o país não fica supervisionando. Se acontecer alguma coisa, intervém na política, intervém na economia, como foi no Egito, por exemplo. Os Estados Unidos, o Egito era o protetorado dos Estados Unidos. E o colonial. A gente lembra, desde a época do mercantilismo no Brasil, lá na época da colônia, foi colônia de Portugal. E aí sim, esse caso colonial, o país, ele é como se fosse uma fábrica da potência, tem que dar lucro. Aqui só para ter uma ideia, é a partida da China, então a gente tem lá a China, o cara que representa a China lá apavorado, aí tem as potências, a Inglaterra, a Rússia, o Japão, a França, todas eles dividindo. Então assim, é uma forma de você legitimar as potências, como foi também, como vai ser mais para frente, vai ver na partida da África, a mesma ideia. O pessoal seguiu o UNO, na conferência, no caso, a conferência de Berlim, o pessoal seguiu o NIL na Europa para partilhar a África. De repente a gente pensa, que legitimidade será para fazer isso? Mas para eles é muito justificado. Civilizar. Essa é a ideia, o homem branco, vamos levar o progresso para essa região. Lá não tinha indústria, não tinha ciência desenvolvida, eles eram atrasados, né? Então veja, a ideia é totalmente errada, a bagaceira deles. Nós somos uma cultura superior, então vocês têm que seguir a gente para vocês se desenvolverem. E também a ideia do eurocentrismo, essa ideia que vai surgir da arte, a teoria da evolução, que o mais apto sobrevive. Isso tudo, esse discurso é usado como justificativa para que eles façam o que eles fizeram na África. Então assim, as formas que fizeram isso, então com a religião, né? Então foram lá os jesuítas, o pessoal católico, eles foram primeiro, além de levar a palavra de Deus, além de levar Jesus para as regiões, eles foram lá ver quais rios eram navegáveis, quais os tipos de matéria-prima, junto com a ciência, que eles conseguem fazer uma previsão, ter uma ideia do que eles podem usar de cada região. A diplomacia, então a gente lembra que lá tem vários reinos, vários micro-impérios dentro da África, então tem alguns países da Europa que vão lá negociar com esses povos, para participar, ou extrair matéria-prima, enfim, se estabelecer lá também por acordos. A corrupção, né, a gente sabe que teve muitos reis, muitos chefes tribais, por exemplo, que vendiam seus inimigos, que venderam sua própria nação, seu próprio povo, em troca de dinheiro. Então, novamente, por causa dessa vontade de conquistar. E por guerra. Então, aqueles que ainda assim não fossem se submeter às vontades da Europa, a gente lembra da Europa, da Revolução Metralhadora, rifle, fuzil, bem mais avançada do que a tecnologia de guerra. Os africanos, eles iam lá e promoviam verdadeiros massacres e tomavam à força tal região. Os resultados. Bom, formação de grandes impérios econômicos. Veja, todo lucro que era produzido numa determinada colônia não era reinvestido dela, isso a gente vê até hoje. Então, a nação ia lá, produzia, usava matéria-prima, usava o trabalhador em preço de salário muito pequeno, conseguia explorar mais valia, e pegava todo esse lucro e levava para a sua metrópole. Por isso os países continuavam, todos os países, se for pegar o globo, você vê a parte do norte totalmente pobre, a parte do sul totalmente pobre, subdesenvolvida, e a parte do norte cada vez mais acumulando riqueza, essa troca desigual da economia. E os conflitos da sociedade africana. Quando os potências foram lá partilhar, ver em qual pedaço cada um ficaria, eles não respeitaram a ideia, né, de que cada povo tem a sua cultura, que cada povo tem a sua tradição, cada povo tem seus inimigos. Eles acabaram fazendo uma bagunça tão grande na África, e juntaram, por exemplo, inimigos dentro do mesmo território. Então a gente vê depois, vai se seguir conflitos,
justamente por causa dessa intervenção do povo americano, que foi lá com a ideia de povo de progresso, de superioridade, e não respeitaram a vontade daqueles que já estavam lá. Pessoal, já terminou, olha essa coisa rápida. Tudo que é bom dura pouco. Meu e-mail, se vocês precisarem. Todo mundo fez também qualquer dúvida, pessoal. A gente fez exercício para dar uma olhada também. Qualquer dúvida aí, no contato que a gente fala com a gente vai ajudar vocês. E aí, aprovação, se cair aquela questão do século XIX, tenho certeza que estão prontos para responder. Claro, eu coloco lá no grupo do Face então para vocês. Eu chego lá e já mando. Por caso, eu estava com exercício.